Boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Eu queria rapidamente, eu acho que a maioria de vocês já sabe, a gente, o Stuart Firestein teve que cancelar por razões de saúde. E na hora que isso aconteceu, eu fiquei muito triste, mas muito rapidamente eu fiquei muito feliz de ter o Siddhartha Ribeiro, que pôde estar aqui. Queria agradecer demais ao Siddhartha, que foi uma coisa bem recente, né? E queria, então, agradecer a presença dele, dizer que essa mesa tem o apoio da revista Piauí, e ele vai conversar um pouco com a gente, fazer uma fala e depois conversar com o Reinaldo José Lopes, que é jornalista de ciência da Folha de São Paulo. Obrigada. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou o Reinaldo José Lopes. Eu queria apresentar para vocês o trabalho do Siddhartha com um livro que eu, sem psicofância nenhuma, eu digo que é extraordinário. São raros os cientistas brasileiros que se dispõem a contar o seu trabalho para o público leigo, e mais raros ainda um subconjunto mínimo dos que conseguem fazer isso com qualidade literária e com um coração tremendo, como é o caso do Siddhartha. Eu tive um prazer tremendo em ler o livro e acho que vocês também terão, se tiverem a oportunidade. E sem mais delongas e sem mais dourar a pílula, eu passo a palavra para o Siddhartha. Obrigado, Reinaldo. Muito bom estar aqui. Obrigado, Fernanda, pelo convite. É muito legal. Minha segunda flip, muito bacana. Estou vendo pessoas queridas aqui, amadas. Obrigado pela presença. Bom, gente, o que a gente combinou é fazer uma breve apresentação do livro, através de algumas imagens, né? Então, a gente vai falar... O livro fala de sono e fala de sonho. Sono, todo mundo aqui sabe muito bem o que é. Todo mundo dorme. Se tiver alguma pessoa que não durme, levanta a mão, por favor, que eu gostaria de te estudar. Isso não existe. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quantas pessoas não se lembram dos seus sonhos regularmente, por favor, levanta a mão, só para ter uma ideia. Isso, exatamente. Então, muita gente não se lembra. O livro, inclusive, uma das coisas que ele faz é convidar o leitor, a leitora a aprender, na verdade, é reaprender a sonhar. E não é nem a reaprender a sonhar, porque você já sonha, é lembrar que sonha. E o livro, você está curioso, curiosa, você vai encontrar no livro maneiras de fazer isso. Então, o sonho é uma experiência que, embora seja universal, ela não está acessível para as pessoas do mundo contemporâneo, na maior parte dos casos. Porque a gente não presta mais atenção nos sonhos. O sonho não faz parte da vida social contemporânea. Mas ele fez parte da vida social desde que a gente tem registro histórico até o início do capitalismo. A gente vai falar mais sobre isso. Eu trouxe aqui um exemplo de uma arte da Greta Stern, que é uma pessoa uma artista argentino-alemã muito interessante, que faz umas fotografias estranhas. Você vê aquela foto e fala, puxa, o que tem de estranho? Parece normal, mas não é normal. Tem uma touceira saindo da cabeça daquela mulher. Isso tem muito o jeito de sonho, né? Essas misturas bizarras, mas não tanto. E eu queria falar do aspecto premonitório dos sonhos. Em inúmeras culturas atualmente existentes, de caçadores-coletores, e em todos os registros da antiguidade, e mesmo durante a Idade Média, os sonhos tinham a capacidade de prever o futuro. Não todos os sonhos, mas alguns sonhos especiais. Um caso muito claro dessa premonição foi o sonho que Touro Sentado teve com a invasão do 7º Regimento de Cavalaria do Custer. Eles estavam numa região sagrada que, teoricamente, não seria... Estava muito distante das tropas americanas. Então, em princípio, eles estavam em segurança. E aí, o Touro Sentado tem um sonho que... O grande espírito joga os soldados caindo do céu no chão, mortos, e fala, eu lhe dou esses porque não têm orelhas. Ou seja, não sabem escutar. E aí, então, ele, baseado nesse sonho, ele retira os guerreiros do acampamento, um acampamento com mais de 2.000 guerreiros. E aí, quando Custer entra para massacrar aquele acampamento, que era uma prática comum do exército americano, massacrar os acampamentos pela manhã, ele encontra um enxame de guerreiros, e o que aconteceu é que morreram 268 soldados naquele dia, inclusive o Custer e todos os seus parentes. Isso aqui é a descrição, o desenho feito por índios Lakota sobre o que aconteceu. Aqui no centro a gente tem
quem venceu a batalha, touro sentado, cavalo louco, e aqui está o Custer deitado. Se tivesse prestado mais atenção nos próprios sonhos, talvez não tivesse cometido esse desatino. Para a gente entender como é que sonho deriva de sono, é necessário pensar em termos evolutivos. Então a gente tem que pensar que o nosso sonho atual, se a gente quiser entender esse sonho atualmente, é impossível fazer isso olhando só para o presente. É necessário olhar para o passado. Então é por isso que eu falo das cascas, das camadas da cebola. Então você tem que saber o que aconteceu agora, o que aconteceu há 5 mil anos, o que aconteceu há 300 milhões de anos, o que aconteceu há 4 bilhões de anos, senão as coisas não fazem sentido. Né? Então o livro faz esse trajeto. Né? Há 4 bilhões de anos atrás começou a vida na Terra, entre 4.2 e 3.8. E era essa vida era uma vida unicelular, alguma coisa parecida com uma bactéria, mas toda essa vida já evoluiu sob a pressão de seleção do ciclo claro-escuro. Já havia dia e noite, porque a Terra já girava em torno do próprio eixo. Então, noite e dia são determinantes da vida na Terra para quase toda a vida, exceto para aquela que se desenvolveu em regiões muito profundas. Essa foto tem 2 coisas estranhas para representar esse período, né? A primeira é que os continentes não estavam nessa posição, e a segunda é o quê? Que não tinha luz elétrica, né? Bom, passa-se muito tempo até que aparecem seres multicelulares. Então, 3 bilhões e meio de anos para aparecerem seres multicelulares. Realmente, se a gente fosse contar a história da vida no planeta e fazer um resumão, ficava só nas bactérias, né? Mas então, há 580 milhões de anos atrás, aparecem animais muito semelhantes ao que nós hoje chamamos de anêmonas, águas-vivas, caravelas, que são animais que deram tão certo, que estão aqui até hoje, mais ou menos do mesmo jeito. Animais que fazem quimiotaxia, quer dizer, se aproximam de substâncias, digamos, tróficas, alimento, coisas positivas, e se afastam de substâncias tóxicas. E a gente faz isso, né? Então é um comportamento que a gente faz, melhor talvez do que esses animais, mas é mais ou menos a mesma coisa. E o que é interessante é que os neurotransmissores, que fazem parte do nosso cotidiano, a gente fica falando, eu estou tomando um inibidor da recaptação de serotonina. É um neurotransmissor. Todo mundo tem isso na ponta da língua. De onde que vieram os neurotransmissores? É dessa época. Se você pegar uma anêmona, bater no liquidificador e passar no HPLC, você vai descobrir que lá tem acetilcolina, tem octopamina, que parece dopamina. Então, são neurotransmissores que foram evoluídos naquela época e que estão conosco até hoje, e também os seus receptores, ou seja, as proteínas que estão no sistema nervoso que reagem a esses neurotransmissores. Passam-se 180 milhões de anos, a gente tem a invasão do ambiente terrestre por insetos, e esses insetos desenvolvem uma série de comportamentos complexos semelhantes aos nossos, que a gente tem até hoje. Por exemplo, o sono. Quando eu estava no início do doutorado, as pessoas achavam que inseto não dormia, que inseto tinha descanso. E isso caiu por terra no final dos anos 90. Os insetos não só dormem, mas eles apresentam uma característica importante, que é o rebote. Se você ficar uma noite dançando no Todavia, né, você vai acordar no dia seguinte, com muito sono. E quando você for dormir, você não vai dormir 8 horas. Você vai dormir 8 mais aquilo que você deixou de dormir. Esse rebote é uma característica do sono propriamente dito, e as moscas apresentam isso. Hoje em dia, a pesquisa de sono em drosófila é uma das coisas mais quentes em neurociência. Bom, passam-se mais de 200 milhões de anos e a gente começa a ter a evolução dos animais que deram origem aos mamíferos, que naquela época eram animais minúsculos, parecidos com camundongos, que viviam na folhagem, que atuavam possivelmente em momentos crepusculares, não está muito claro, é difícil saber também, né? Mas se a gente for julgar esses animais pelos animais que atualmente existem, pelos mamíferos atualmente existentes, então eram animais que tinham sono, não apenas tinham sono, mas eles tinham um sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos, Rapid Eye Movement Sleep, o sono durante o qual a gente tem os sonhos mais vívidos, tá? E que ocupam a segunda metade da noite. São também animais que se caracterizam por jogos com objetos naturais e jogos entre animais. Se a gente perceber o que acontece nos mamíferos, é que nós nascemos imaturos, e isso nos dá tempo de aprender, né? Um crocodilo bebê é um crocodilozinho, ele já te morde. Se você deixar, ele come o seu dedo. Mas um tigre bebê é um gatinho maravilhoso, né? E ele só aprende a caçar o búfalo selvagem porque ele brinca com seus irmãos. E a gente vê isso dentro de casa.
Então, o sonho aparece também junto com os jogos. E eu vou defender isso no livro, que os sonhos são uma simulação de um futuro possível e que os jogos também são. Né? Então, tem uma semelhança muito grande. De certa maneira, jogar é sonhar acordado. E uma conjectura que eu defendo no livro, e é uma conjectura possivelmente não testável, possivelmente metafísica, né, é que a nossa capacidade de viajar no tempo, que é o que realmente nos distingue dos outros animais, provavelmente foi uma invasão do sonho na vigília. Por quê? Porque quando a gente está sonhando, a gente está usando memórias do passado para construir cenas que possivelmente podem acontecer no futuro. Ou não, mas podem. E só pelo fato de poderem, elas se tornam um oráculo probabilístico. Elas se tornam uma simulação de alguma coisa que poderia vir a acontecer. E isso pode ser protetivo. Por exemplo, posso ter um sonho que eu fui beber água e o jacaré quase me comeu. E aí, de repente, amanhã eu não bebo água naquele local. E aí o jacaré não me come. Então, eu poderia dizer que foi um sonho premonitório. Mas vejam, a premonição só é dada a posteriori. Depois que as coisas acontecem, você pode olhar para trás e dizer, bom, isso teve um sentido. Se a gente pensar num cachorro, um gato que você tem em casa, é um animal que até tem uma certa noção de tempo. Ele tem uma expectativa quanto ao futuro. Né? Ele é capaz de esperar o dono chegar. Mas ele não sabe o que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. É muito diferente da gente. Qualquer um de vocês agora é capaz de fazer, sentada na cadeira, um plano para o que vai fazer agora à noite, um plano para o que vai fazer amanhã, um plano para o que vai fazer no final do ano, tudo em paralelo, sem mexer um polegar. Isso não é trivial. Se você chegar para um engenheiro e falar assim, faz uma máquina que é capaz de imaginar um monte de coisas sem se mexer. Você vai ter que ter um sistema que separe aquela atividade da atividade motora muito claramente, o que no caso do sistema nervoso nem sempre está claro. Então, é uma máquina muito complexa que evoluiu e que possivelmente foi a nossa capacidade de viajar no tempo sonhando que permitiu que nós começássemos a fazer isso na vigília. Ou seja, estou aqui conversando com vocês, mas posso estar pensando que aquela cachaça lá do camarim estava muito boa. São realidades paralelas. Infelizmente eu não bebo, então não deu para experimentar. Reinaldo ainda não... Quantas vezes você veio a Paraty? É a terceira já. Não bebi nada, não vai ter gente. jeito. 3 strikes. Bom, eu tenho que ir rápido, né? Porque o tempo vai passando. Ainda estamos tranquilos. Estamos bem? Ainda estamos tranquilos. Entre 500 mil anos, quando nossos ancestrais não eram Homo sapiens ainda, até onde a gente sabe, né? Eram Homo erectus e outros, até 25 mil anos mais ou menos, que foi quando a gente começou a domesticar o cão, a gente realmente houve uma evolução drástica da nossa cultura na tecnologia de produção de ferramentas, no controle do fogo, na arte rupestre, a partir de 50 mil mais ou menos. Inclusive, as artes rupestres mais antigas não são nem de Homo sapiens, são de Neandertal, né, atualmente. E uma coisa que é muito importante no livro, que é a noção do culto dos mortos, que começa, a evidência disso são os enterros rituais. A gente observa luto em vários grupos de animais. Chimpanzé faz luto, elefante faz luto, golfinho faz luto. Né? Existem registros de chimpanzés carregando o corpo do filhote que morreu por semanas. O animal se mumifica e a mãe continua carregando. Então, o luto não é humano, não é intrinsecamente humano. Mas enterrar as pessoas que morreram, colocar joias, colocar pedras preciosas, colocar flores, colocar riquezas, isso até agora ninguém viu fora da espécie humana. Isso começa a acontecer... Talvez dos Neandertais também, né? Tem de novo a velha história dos Neandertais. Eu incluiria os Neandertais no humano. Na visão do Harari, né? Então, são os vários grupos humanos, né? Então, há 300 mil anos, na China, já existem registros de Homo erectus em que tem alguma coisa parecida com um enterro ritual. A partir de 100 mil anos, isso fica muito evidente, e aí vai caminhando, quando chega na Idade do Bronze, é aquela coisa absurda, né? Então, a gente vai ver, por exemplo... Bom, antes de chegar nisso, chegando logo nisso, né? Então você vai encontrar, por exemplo, 9 mil anos antes de Cristo, já, né, às vésperas da gente entrar na história propriamente dita, em Jericó, cultura natufiana, o culto dos mortos muito evidente, com a colocação de conchas para representar os olhos, pintando os ossos de ocre vermelho, fazendo uma série de preparações que indicam o quê? Algum tipo de cuidado pós-morte, alguma crença de que depois da morte tem algum tipo de vida. Então,
queria fazer um exercício com vocês. Imagina que vocês estão há 50 mil anos atrás, numa caverna lá nos Pirineus, e vocês acordam de manhã e sonharam com o nosso avô, nós somos uma tribo aqui, nosso avô que morreu, ou nossa avó que morreu. E aí a gente fala, puxa, a vovó apareceu hoje e falou para a gente fechar aquela entrada lá da caverna, porque os neandertais vão entrar. Como que a gente interpretava isso? A gente interpretava isso como sendo uma ilusão, ou a gente interpretava isso como sendo um recado que, para bom entendedor, deveria bastar? Então, qualquer um de nós que se lembra dos sonhos da infância, quando a gente acordava de manhã e falava, pô, eu não ganhei aquele brinquedo que eu sonhei, eu achava que tinha recebido o brinquedo e não está lá. Essa decepção gigantesca, como é que ela deveria ser enfrentada na época do Paleolítico? Provavelmente ela era enfrentada com a crença de que vovó está viva em outro plano e que veio se comunicar conosco e que veio nos dar uma dica. E aí a gente começa a ter um processo muito lento, essa ideia não é minha, essa ideia é do Julian Jaynes, que eu apresento no livro, não está traduzido para o português, a gente precisa cuidar disso, né, Reinaldo? Posso tentar, Eu acho que ele é a pessoa mais indicada para fazer isso, que é um grande pensador, o Julian Jaynes. Mas é a ideia de que nossa saída da caverna foi um acúmulo cultural que foi propiciado pela crença de que os mortos estão vivos no outro local. E, portanto, o culto daquilo que eles falavam e daquilo que eles faziam. Isso nos permitiu acumular muito conhecimento com um tipo de software mental em que dava uma vida imaginária para essas pessoas que tinham morrido. E com isso a gente inventou os deuses. A gente inventou, os primeiros deuses eram ancestrais, a gente inventou esse mundo, esse outro plano espiritual, o reino de Aruanda, na Umbanda, onde habitam os ancestrais. Uma fonte de conhecimento, uma fonte de inspiração, de aconselhamento, e que está conosco até hoje. 95% da população humana são religiosos, né? Ou mais. Bom, o que isso gerou? Isso gerou uma velocíssima evolução cultural. Então a gente sai do terreno da genética e entra no terreno da memética, ou seja, do terreno da evolução e transmissão de ideias, de memes, pegando o termo do Dawkins, dos anos 70. Né? E isso foi muito baseado no culto dos mortos. Tanto é que a gente conseguiu legar, né, montanhas artificiais que nada mais são do que tumbas, que são vistas do espaço. Uma coisa surreal. Se a gente não der uma explicação para isso, não tem como explicar a saída da caverna. E essa explicação me parece uma explicação quase irrefutável. Né? Qual é a outra explicação para as pessoas construírem tumbas, senão a crença de que havia vida após a morte? E quando a gente finalmente inventa a escrita, aí isso fica muito claro, porque os primeiros textos escritos estão falando justamente disso. Né? Por exemplo, o livro dos mortos egípcios, que na verdade é uma sucessão de papiros diferentes, era basicamente um passaporte, um salvo-conduto, que a pessoa pagava para poder... eram encantamentos que a pessoa lia na passagem da morte, para poder chegar do outro lado e sobreviver a essa morte e ir para uma vida eterna, né? Sendo julgada lá pelo que ele fez e deixou de fazer. Não tinha do Intercept na época, então a pessoa levava o seu manuscrito, e era caro. Inclusive tem registros de pessoas mais pobres revoltadas. Né, em vários momentos no Império Egípcio havia revoltas populares. Por quê? Porque só os ricos tinham acesso àqueles papiros. Olha que coisa engraçada, né? A luta de classes, no caso, era para a vida depois da morte. Hoje em dia a coisa é mais aqui mesmo. Bom, um dos primeiros livros, um dos primeiros textos da humanidade é o Sonho de Dumuzid, que é um pastor, é um deus pastor mitológico, casado com uma deusa Inanna, quinto rei da Suméria. Possivelmente um personagem histórico, não está claro. Isso aqui são desenhos, então é um sonho, está relatado em detalhes no livro, é um grande pesadelo. Então existe a noção de que os sonhos no início eram basicamente pesadelos, que a função do sonho era alertar para os perigos futuros. E o Sonho de Dumuzid é um exemplo claro disso. Ele é assediado, perseguido, parece aquela música do Chico, que é uma perseguição. Hoje eu sonhei contigo. É o Sonho de Dumuzid, todinho, é um linchamento. É terrível. Mas então essa ideia de que o pesadelo é o sonho prototípico. É uma ideia interessante, mas assim como o pesadelo é necessário, existe também o sonho prazeroso. A gente vai falar mais disso no final.
E aí a gente entra exatamente naquilo que já é, digamos assim, o material, a argamassa da nossa cultura. A gente entra na Bíblia, por exemplo, quando o faraó chama um escravo para interpretar os seus sonhos. Ele sonhou com 7 vacas gordas, que depois eram seguidas por 7 vacas magras, as vacas magras comiam as vacas gordas, depois ele sonha com 7 espigas de trigo muito nutritivas, depois 7 espigas magrinhas, e aí, quando ele fala, José, o que significa o meu sonho? Significa que depois de 7 anos de abundância, a gente vai ter 7 anos de pobreza e de escassez, então tem que construir silos. E aí ele se torna uma pessoa importante no Estado. Então, o livro lista um monte de exemplos. Na Grécia, em Roma, no Egito, onde você olhar, os sonhos estão em toda parte. Na verdade, o difícil é não encontrar sonhos nesse período dos relatos históricos. E aí a gente passa-se um longo tempo e a gente vai entrar naquilo que a gente hoje denomina do inconsciente. Quer dizer, qual é a origem desses sonhos? Se esses sonhos não são, de fato, sonhos com espíritos, sonhos com deuses, com entidades que existem fora do corpo, o que eles são? Em 1900, o Freud vai dizer, olha, eles são combinações ou encenações de elementos que estavam presentes no seu inconsciente. E o que é esse inconsciente, né? Eu queria que vocês fizessem uma descrição mental, não fala nada, só olha para essa imagem, faz uma descrição mental, tem um casal aí almoçando, namorando, descreve mentalmente o homem, a mulher, e eu queria que vocês me dissessem se tem alguma coisa estranha nessas imagens. Tem alguma coisa estranha? Está piscando, né? O que mais, além de piscar? Quem percebeu que essa barra está mudando de lugar? Quem não tinha visto, levanta a mão, só para ter uma ideia. É tão bom que dá certo, né? Esse aqui sempre dá certo. Esse dá certo sempre. Você não vai passar o vídeo do gorila depois, né? O do gorila... Não. Qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo... Isso aqui distrai vocês. Qual que é o meu objetivo? O objetivo é demonstrar que o inconsciente é um fato. É um fato. Tanto é um fato que você pode olhar para uma imagem, receber aqueles fótons na sua retina e não se dar conta disso. Não dar por isso. E depois que você viu, agora eu quero que vocês não vejam essa barra. Vocês conseguem? Não. Então, uma vez que você se torna consciente de um estímulo, aquilo é praticamente irreversível. O livro fala bastante sobre isso e sobre a diferença entre estar consciente e inconsciente. E eu diria que é onde a gente toca um pouco a fronteira do conhecimento. É onde a gente está falando de coisas que a gente sabe e coisas que a gente sabe que não sabe. E aí, evidentemente, faltam as coisas que a gente ainda não sabe e que não dá para falar delas direito. Bom, o livro, uma das coisas que esse livro faz é falar muito bem de Freud e de Jung. Até eu li no jornal, saiu no jornal outro dia, uma leitora falou assim, quando eu vi o livro fiquei super animada porque fala bem do Freud, mas ele não falou nada do Jung, que péssimo. Eu falei, nossa, que ela só leu o jornal, né? Porque o livro fala muito bem de Jung, fala do começo ao fim. E não fala bem só por falar, fala bem porque argumenta que muitas das coisas que Freud e Jung propuseram foram corroboradas pela ciência, mesmo que a ciência não perceba, porque isso também acontece. Existe uma raiva tão grande do Freud na ciência, na ciência biomédica, que muita gente faz ciência de inspiração freudiana sem saber. E é um pouco constrangedor, mas acontece. Então, 3 coisas que eu vou pegar aqui para a gente trabalhar. A ideia de que os sonhos contêm restos diurnos, ou seja, de que eles refletem alguma coisa da vigília. A ideia de que os desejos são motor dos sonhos. Isso foi muito criticado como sendo uma frase poética. Eu vou mostrar que não é, uma frase, na verdade, muito acurada. É poética também, mas a poesia pode ser acurada. Né? E que os sonhos são um caminho real para o inconsciente. Outra frase bonita e que parece que não quer dizer nada, a não ser que você defina o que é inconsciente. Então, vamos lá. Bom, o Freud não disse que a gente aprende quando está dormindo, mas ele disse que os sonhos refletem restos diurnos. Se a gente aprende na vigília, então, possivelmente, a gente também está aprendendo dormindo. Quem demonstrou isso pela primeira vez foram Jenkins e Dallenbach, é um artigo de 1924. Eles pegaram estudantes universitários e treinaram em sílabas que não existiam no inglês. E testavam a retenção. Essa retenção ela decai no tempo. Essa aqui é a famosa curva de esquecimento, que foi descoberta no final do século XIX pelo Ebbinghaus. E eles fizeram isso com os sujeitos que estavam em vigília ou que tinham acesso a sono. Os mesmos sujeitos, que podiam dormir depois de aprender. E quando eles dormiam depois de aprender, a retenção era muito melhor. E isso levou à ideia de que o sono protege as memórias da interferência.
Hoje a gente sabe que o sono faz muito mais do que proteger memórias da interferência. Ele, na verdade, o que ele faz é seletivamente fortalecer certas memórias, esquecer outras memórias, apagar outras memórias e misturá-las, gerando ideias novas, ou seja, criatividade. Vou falar mais sobre isso. Então, tanto isso é verdade que isso se tornou um método predileto para muitos artistas fazerem as suas obras. Por exemplo, Dalí tinha como hábito sentar com uma colher pesada na mão e ficar esperando o sono chegar. Quando o sono chega, você tem um relaxamento muscular, a colher caía no chão, ele acordava e pintava o que estava vendo, essas imagens iniciais do sono, as imagens hipnagógicas. E isso gerou pinturas tão lindas quanto essa. Olha o título: Sonho causado pelo voo de uma abelha, que está aqui, em torno de uma romã, que está aqui, 1 segundo antes de acordar. É quase um material e métodos de um artigo científico, né? Ele está te dando detalhes quantitativos do que ele fez. Então, os sonhos são inspiração para os artistas há muito tempo. Isso também é verdade para a ciência. Kekulé sonhou com a estrutura do benzeno, sonhou com o uruburu, né, um símbolo alquímico, uma serpente que engole a própria cauda, e percebeu que isso era a solução para o problema do benzeno, porque nenhuma estrutura linear resolveria o número de carbonos e hidrogênios que ele tinha. Todo mundo aprendeu isso aqui no ensino médio, mas uma coisa que a gente não aprendeu no ensino médio é que aquela tabela periódica que a gente foi obrigado a decorar também foi abduzida, né, apareceu por inspiração onírica para o Mendeleev. Ele estava sonhando com como encaixar, e ele sabia que existia uma ordem, mas ele não conseguia chegar lá pela lógica. Então nem sempre chega-se ao resultado pela dedução ou pela indução. Às vezes você precisa da abdução, precisa de um salto, né? E um caso muito famoso também é o caso do Otto Loewi, que descobriu a função da acetilcolina, um neurotransmissor importante na transmissão neuromuscular do coração, através de um sonho. Era um experimento. Ele queria provar que a transmissão era química. Então, ele teve um sonho que mostrava que era química, de um experimento que mostraria. Aí ele acordou e falou: amanhã eu faço o experimento. Aí dormiu, esqueceu. Ficou furioso consigo mesmo. Aí falou: quando eu tiver esse sonho de novo, eu vou fazer o experimento. Aí teve o sonho no meio da noite, foi lá, fez o experimento. O experimento basicamente era estimular eletricamente o nervo vago de um coração de sapo e fazer o coração ficar bradicárdico, ou seja, bater com menor frequência. Aí ele usava um vácuo e sugava os líquidos, puxava os líquidos do coração para outro coração. E esse coração também ficava bradicárdico. Ou seja, ele fez uma indução elétrica de um comportamento fisiológico, depois ele fez uma transmissão química desse comportamento fisiológico, ganhou o prêmio Nobel por causa desse experimento. E no discurso Nobel, ele menciona isso. Muito mais recentemente, a minha amiga Sarah Mednick, que está lá na Califórnia, demonstrou nesse experimento, tem outros experimentos, que após sono REM, as pessoas se tornam mais criativas. Isso aqui é uma tarefa em que ela oferece 3 palavras que tem uma 4ª palavra que as liga e a pessoa tem que descobrir que palavra é essa. E aí, então, depois de sono REM, a pessoa fica muito mais capaz de fazer isso. Quanto tempo ainda tenho? A gente tem mais 15 minutos no total. Bom, então eu vou parar por aqui, senão acabou, né? Isso aqui mostra... Não, mas é porque senão a gente não conversa. Bom, mas está muito bacana. Bem rápido. Esse experimento aqui foi o primeiro experimento que mostrou que quando você sonha com alguma coisa, você se torna melhor em fazer aquela coisa. No caso, navegar um labirinto. Só quem sonhou e pensou no labirinto teve ganhos. Quem dormiu e não sonhou não tem ganhos. Quem ficou acordado pensando no labirinto também não teve ganhos. Então, esse é o primeiro experimento que mostra, e depois houve outros, que sonhar é adaptativo. Não apenas dormir, mas sonhar. Mecanismos. Bom, aí eu vou passar bem rápido, porque... Primeira coisa, quando você dorme, você limpa o seu cérebro de toxinas. Tá? Por exemplo, as toxinas que são acumuladas, que geram o mal de Alzheimer, que todos nós devemos temer, elas são limpas durante o sono. Se você dorme mal, você está correndo o risco de desenvolver Alzheimer no futuro. Então, durma bem. Registros eletrofisiológicos, vou passar bem rápido. Se você colocar um eletrodo no cérebro de um passarinho, quando ele está cantando, o neurônio vai fazer um determinado padrão. Toda vez que tem um tracinho aqui, é um neurônio funcionando, o neurônio sofrendo ativação elétrica. Quando o animal dorme, ele praticamente repete o mesmo padrão. Se isso não é um resto diurno freudiano, o que é? Né? Deixa eu dar uma boa notícia, antes de você passar para o próximo slide. Temos 20 e não 15 minutos. Ah, então, peraí. Então volta o slide. Isso aqui é um sumário reduzido e simplificado das moléculas que estão envolvidas em a gente lembrar por muito tempo.
se tudo que a gente lembra fosse guardado na forma de atividade elétrica, que nem o canto do passarinho aqui, imagina que você tivesse todas as suas memórias ativas agora. Você seria, na prática, um idiota. Você não conseguiria pensar, porque você estaria completamente tomado dessas ideias. Já dizia Jorge Luiz Borges, Já então. dizia o Funes, exatamente. Então, para você poder pensar uma coisa, você tem que não pensar todas as outras. E a única maneira disso funcionar é você desligar tudo e ligar só uma memória. E como é que essas coisas ficam guardadas? Elas ficam guardadas molecularmente na forma dos neurônios. Isso aqui é uma síntese do tipo de coisa que acontece, eu não vou entrar em detalhes, isso aqui é um neurônio, isso aqui é outro neurônio, é um dominó de moléculas, uma ativando a outra, que eventualmente leva à expressão de genes. Então, se você tem uma memória que dura 40 anos na sua mente, não é porque a atividade elétrica reverberou por 40 anos, é porque você guardou essa memória na forma dos seus neurônios através de genes. E eu mostrei no final do meu doutorado que se você comparar ratos que passaram por uma experiência divertida, rica, nova, e ratos que ficaram na sua própria jaula o tempo todo, os animais que estavam na experiência monótona, eles têm muita expressão desse gene formador de memória na vigília, mas essa expressão cai no sono, tanto de ondas lentas quanto REM. Mas se o animal passou por uma experiência nova, a expressão cai no sono de ondas lentas, mas ela volta no sono REM. O que está amarelo aqui, vermelhinho, é uma alta expressão desse gene. Isso basicamente quer dizer o quê? Que existe um resto diurno freudiano a nível molecular também, não é só eletrofisiológico. Bom, isso aqui é o cérebro de um bebê. O bebê nasce sem saber quase nada. Isso aqui é o cérebro de uma pessoa idosa. Cada riozinho possível aqui é uma memória diferente. Quando você vai dormir, chove nesse Grand Canyon e a água vai caminhar por um caminho e esse caminho é o sonho, tá? Só que, notem, muita gente boa, o Francis Crick, por exemplo, argumentou que o fato dessa chuva ser aleatória, essa chuva, trocando em miúdos neurobiológicos, é a ativação profunda do cérebro chegando no córtex. De fato, essa ativação tem um quê de aleatório, mas numa hora, e o pinguinho d'água caindo também parece aleatório, mas na hora que encosta na pedra, não tem mais nada de aleatório, é a história da pedra que vai mandar. Então, é por isso que uma pessoa que foi para a guerra do Vietnã, para a guerra do Iraque, uma pessoa que está na favela da Maré tomando tiro do governador, ela dorme e aí a atividade elétrica coletada no vale mais profundo. Por isso que o pesadelo recorrente é uma marca da síndrome de estresse pós-traumático. Não tem nada de acidental, não tem nada de acaso, né? Embora exista algo de acaso no sonho, o sonho frequentemente não tem nada de acaso. Bom, será que sono REM e sonho são a mesma coisa? Você pode reduzir uma coisa a outra? Por muito tempo isso foi feito na biologia. Não precisa estudar sonho, porque a gente só precisa estudar sono REM. Sono REM existe, mas sonho é um negócio, né? Então, um cara resolveu estudar isso, que é o Mark Solms, é um sul-africano, e ele descobriu que tem um tipo de lesão neurológica em que a pessoa tem sono REM e não sonha. E é a lesão neurológica das vias do desejo, das vias de dopamina, que levam dopamina para todo o cérebro, que permitem que você deseje o que é bom e evite o que é ruim. Então, o Freud estava certo quando ele falou que o desejo é motor do sonho, porque se você não tiver dopamina para desejar as coisas, você não sonha. Tem sono REM e não sonha. Não tinha poesia naquela frase só, tinha ciência. Tá? Então, quando você tem seu cérebro intacto, você tem esse tipo de sonho. Quando você tem uma lesão desse tipo, você tem esse tipo de sonho. Nenhum sonho. Para que serve sonhar? Então, eu falei aqui da ideia de que os sonhos são pesadelos, que sonhos prototípicos eram pesadelos, que serviam para alertar as pessoas sobre perigos possíveis. Isso veio de uma comparação de sonhos de crianças na faixa de Gaza com sonhos da Jordânia, da Galileia. Aliás, Galileia, né, nossa organização, Grande Galileia. Grande Galileia. E essa ideia é uma ideia muito influente, teoria da simulação de ameaças, mas ela não dá conta da realidade total. Ela dá conta de metade da realidade. 50% dos sonhos, mais ou menos, são de teor negativo, como essa imagem aqui da Greta Stern, né? Mas e os sonhos prazerosos? Na natureza, os animais vivem nos imperativos darwinistas, matar, não morrer e procriar. Então, o sonho prazeroso do leão é o pesadelo da zebra, e o sonho prazeroso da zebra é o pesadelo do leão. 1 em cada 6 ataques do leão dá certo, quando ele está adulto e em bom estado. Significa o quê? Que ele vive no mundo da frustração, que nem a gente. É muita frustração. Então, os sonhos têm muito a ver com essas frustrações e com a busca de alcançar um desejo, satisfazer um desejo. Quando a gente sai do mundo da natureza e vai para o mundo da cultura,
né, sai da caverna e começa a ter ferramentas e arte, e dormir num dossel, e chegar ao ponto do Proust, escrever livros e livros por causa do cheiro de um biscoitinho, você está muito longe do leão. Você não está mais nos 3 imperativos darwinistas. Você agora está no mundo das 1.500 necessidades que a gente tem. Todos nós aqui, se eu te der uma folha de papel ao maço aí para você escrever suas necessidades, não tem fim. Você fala, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Então, fica muito difícil que esse oráculo probabilístico que tinha 3 variáveis, funcione quando tem 1.500. Como é que você vai saber? Por isso que os nossos sonhos, frequentemente, são colchas de retalhos, de desejos vários, misturados. Não tem um desejo claro. Agora, se você tiver uma doença na família, você perdeu o emprego, ou vai achar que vai perder o emprego, aí os seus sonhos ficam claríssimos. Seus sonhos voltam a ter as características dos sonhos ameríndios, dos sonhos da antiguidade, que são oráculos poderosos, ainda que não exatos, porque são probabilísticos. Opa! Tem mais 1 minuto? Dá, agora nós temos 15 minutos. 15 minutos. Agora são 15 minutos mesmo. Pronto. Para terminar, eu queria falar um pouquinho de um trabalho que a gente vem realizando lá em Natal, um trabalho feito pela Natália Mota, que é pós-doc do meu laboratório, e para disclaimer também é minha esposa, e estudando esquizofrenia, tentando fazer uma análise matemática do discurso para tentar entender um pouco mais o que é esquizofrenia. A gente basicamente pega um relato de sonho, pede um relato de sonho do paciente e transforma ele num grafo, uma estrutura matemática. E nesse nosso caso, cada palavra é uma bolinha daquelas. Tá? E aqui é para mostrar para vocês que tipo de coisa que sai disso. Se eu perguntar para um paciente com esquizofrenia, com bipolaridade ou um controle sobre como é que foi o seu dia ontem, é um relato mais ou menos cronológico. Eu acordei, tomei café, fui trabalhar, fiz isso, fiz aquilo, almocei, fui dormir. E uma pessoa, paciente com esquizofrenia ou bipolaridade, vai dizer coisas semelhantes. Mas se você pede um relato de sonho, eles ficam muito diferentes, muito diferentes. Então, quando Freud falou lá atrás que o sonho é via régia para o inconsciente, que você tem uma maneira de acessar melhor o inconsciente, não é à toa, a gente consegue transformar isso em números e isso tem valor diagnóstico, revela a estrutura do sonhador. É um objeto muito particular, que você não compartilha com os outros. Bom, então vou voltar aqui ao Freud rapidinho. Vamos dar uma tradução contemporânea para essas frases do Freud. Sonhos contêm restos diurnos. A gente poderia dizer que sonhos reverberam memórias a nível molecular e eletrofisiológico. É a mesma coisa. Desejos são o motor dos sonhos. Eu posso dizer que sonhos reverberam memórias de forma a simular expectativas de recompensa e punição mediadas por dopamina. E, por fim, sonhos são o caminho real para o inconsciente. Vamos dizer que os sonhos permitem acessar o banco de memórias e suas combinações possíveis. Essa é uma definição para inconsciente. O banco de memórias e suas combinações possíveis. Ativando a criatividade e revelando a estrutura da mente do sonhador. Ativando a criatividade como? Passando atividade elétrica em memórias que não se associavam normalmente. Então, é misturar ideias velhas para gerar ideias novas. Tá? E, por fim, o livro fala muito, muito de índio. Fala de índio do começo ao fim. Eu queria terminar com Davi Copenhague, A Queda do Céu. O livro termina com esse chamado. A gente chegou do Paleolítico até 1500 depois de Cristo, a gente veio com o sonho no centro da vida social, no centro da vida política. E aí a gente resolveu tirar o sonho de cena no Ocidente e o capitalismo dominou o mundo e hoje em dia está todo mundo nessa de não sonha, não lembra que sonha e nem dorme direito. Que agora o sono está em questão. As pessoas não dormem porque estão ligadas na internet e aí, quando tem que dormir tem que tomar remédio, porque senão não dorme mais. Então a gente está muito afastado daquilo que nos trouxe até aqui. Tá? Será que os grandes problemas do planeta não têm justamente a ver com a nossa dificuldade de simular o que está acontecendo no futuro, o que está vindo, o desastre que se avizinha? Né? E aí eu quero citar esse sonho, né, do Copenhague. Ele fala, na verdade não é um sonho, mas tem a ver com os sonhos dele. Os chapiri, que são os espíritos, já estão nos anunciando tudo isso, embora os brancos achem que são mentiras. Se destruírem a floresta, o céu vai quebrar de novo e vai cair na terra. Mas os brancos não ouvem, né? Eu lhe dou esses porque não têm orelhas. Lembra disso? Do touro sentado? Os brancos não ouvem. Irão morrer também eles, esmagados pela queda do céu, pelos pesticidas, pelas armas para todo mundo, né? Não vai restar mais nada, assim é. Que dê tempo da gente voltar a sonhar e evitar esse futuro, né, gente? Obrigado.
Eu queria retomar justamente esse ponto. Você falou que o livro fala muito de índios. Você mostra um tremendo respeito não só por essas populações tradicionais do passado e do presente, como pelos rituais, pela mitologia. O livro fala muito de xamanismo diretamente, que é uma coisa que é incomum entre cientistas hoje. Você acha que é possível hackear, entre aspas, essas técnicas tradicionais de alteração de consciência, que estão muito ligadas aos sonhos, no nosso contexto, para fins, digamos, uma situação controlada que seja positiva para quem não é membro dessas populações? Obviamente, tem toda uma questão de apropriação cultural aí que a gente pode discutir, mas como é que você vê isso? Acho sim, acho que na verdade é a nossa única chance. É a gente ser capaz de integrar essa sabedoria milenar, seja bebendo diretamente na fonte, seja desenvolvendo modos contemporâneos de uso, por exemplo, dos psicodélicos, ayahuasca, eu falo de ayahuasca no livro. A gente precisa urgentemente recobrar a capacidade de prever o futuro. O mundo está dominado por pessoas, tem 50 pessoas hoje que dominam praticamente metade da riqueza do planeta. Se essas pessoas não se iluminarem, a gente está numa situação péssima, porque a ideia de que os mais fracos vão se insurgir e se libertar do jugo dos mais fortes, já está demonstrado que ou não acontece, ou quando acontece, rapidamente você tem uma nova casta sendo gerada. A gente precisa se libertar do instinto muito antigo, que é o instinto do farinha pouco, meu pirão primeiro. A gente está vivendo, as pessoas que estão bilionárias, querem mais dinheiro, elas estão sofrendo de uma memória paleolítica de que a comida vai acabar. Se as pessoas perceberem, relaxarem, falarem, não, agora tem comida para todo mundo, tem casa para todo mundo, a gente só precisa distribuir isso aqui. Os robôs já vão fazer o trabalho de todo mundo. Então a gente está a um passo de ficar muito bem e também está a um passo de ficar muito mal, porque os empregos vão desaparecer. Se a gente permitir que os robôs façam o trabalho das pessoas e elas fiquem sem trabalho, sem dinheiro, acabou, gente. Na hora que o primeiro robô comer o primeiro hambúrguer e começar a consumir, acabou. Acabou, a gente está carta fora do baralho. E está mais perto do que a gente pensa. Todo mundo aqui é ciborgue 1.0. Todo mundo aqui tem uma boa parte da sua vida mental no celular. E os nossos filhos são ciborgue 2.0, porque eles nem têm a dissonância cognitiva. Eles nem têm. Então a gente tem que abrir o olho, porque a gente está perdendo, a gente trocou essa sabedoria milenar por um monte de outros conhecimentos. Ou a gente integra isso daí, ou eu acho que é evidente que esse negócio está dando errado. Né? É isso aí. Você falou do celular, acho que tem um acúmulo, tem uma massa crítica talvez já de conhecimento de como justamente a luminosidade da tela influencia diretamente o padrão de sono e, por sua vez, de padrão de sonho também. Dá para falar um pouquinho disso? Como é que a gente... Sim, o LED azul que tem nas telas de computador, nos celulares e tal, essa frequência de luz, ela impede a formação da melatonina. Se você não tem a formação da melatonina na pineal, o seu cérebro não fica sabendo que está na hora de dormir. Então a pessoa fala assim, eu vou ficar aqui no meu computador esperando o sono chegar. E o sono não vai chegar. Ele chega, mas quando ele chega já está muito tarde. Né? A melatonina sobe no início da noite. O cortisol sobe no final da noite. Se você vai dormir às 4 horas da manhã, porque ficou no computador o tempo todo, você está indo dormir na hora que o seu corpo inteiro quer acordar. Você está indo dormir contra a maré. E a gente está muito nessa. A gente está, do mesmo jeito que a gente é capaz de expropriar a terra, expropriar as pessoas, a gente se expropria a si mesmo, né? A gente é capaz de tirar do próprio sono. E é como se fosse um banco do qual você pode tirar infinitamente. Isso gera o quê? Isso gera uma série de doenças. Gera diabetes, gera obesidade, gera depressão e, eventualmente, gera mal de Alzheimer. Aí a pessoa vai tomar remédio para fazer uma coisa que, na verdade, ela podia ter feito a vida toda. Que era simplesmente... Se a gente for pensar bem, eu falo isso muito no livro. A ciência, hoje em dia, a ciência biomédica apoia muito fortemente que se você se alimentar adequadamente, dormir adequadamente, fizer exercício todo dia um pouquinho, está tudo certo. Não vai precisar tomar remédio. Agora, o problema é que a gente quer fazer tudo errado e compensar tomando remédio. Aí é bom para quem vende remédio, mas não é bom para as pessoas. Vamos voltar ao Freud um pouquinho. Eu queria fazer a meia-culpa de que eu era um desses carinhas arrogantezinhos que ficavam falando mal do Freud. Enfim, depois de ler esse livro, eu quase cortei os pulsos de vergonha, mas tudo bem. Tentando ainda assim polemizar um pouco. Você acha que o problema do Freud, talvez, foi ser um pouco afoito no sentido de ele apenas com base na evidência
clínica dele, que era pequena, sem conseguir fazer o trabalho duro, entre aspas, de neurobiologia, porque ele não tinha as ferramentas para isso naquela época, dele já pular para a conclusão e ser talvez um pouco dogmático demais nas conclusões dele, ou eu ainda estou sendo injusto com Não, Freud? acho que a sua leitura é boa. Quando chega no finalzinho da década de 1890, o Freud tem um insight de que ele podia explicar a psicologia da época com base na biologia da época. E ele escreve um livro inacabado, que é o Projeto para uma Psicologia Científica, que é um livro genial, no qual ele antecipa vários achados da neurociência. Por exemplo, na página 8, 10, assim, bem no início, ele descreve o que a gente chama de potencialização de longa duração, que é uma coisa que foi descoberta, que eu descrevo bem no meu livro, que foi descoberta em 1973. Então, em 1897, sei lá, ou 6, ele estava prevendo uma coisa que ia acontecer 80 anos depois. Só que ele chega no meio do caminho e ele percebe que não vai dar. Ele se dá conta de que não tinha conhecimento biológico suficiente para fazer essa ponte. Ele abandona o livro, desiste do projeto, e aí o pai dele morre, ele começa a ter uma série de sonhos importantes, e aí ele resolve fazer esse salto. Ele fala, então, já que eu não consigo explicar a psicologia do meu tempo com a biologia, eu vou descrever a psicologia que eu consigo ver na clínica. E constrói uma psicologia que, como o livro demonstra, foi muito corroborada. Mas muito corroborada não quer dizer completamente corroborada, claro. Aí tem uma outra questão, que é o fato de que ele, para poder sobreviver no ambiente em que ele estava, no ambiente médico, inclusive, ele acabou criando uma escola com seguidores. E aí você começa a ter uma estrutura de, digamos assim, todo mundo aqui que é do meio acadêmico sabe como é que a coisa funciona. Você tem uma igreja, tem outra igreja, o cara não vai naquela igreja, depois a igreja divide em 2, divide em 4. Né? Mesmo no campo psicanalítico, o pessoal não conversa, não é assim, todo mundo amigo, né? Ou por acaso o pessoal do Freud gosta do pessoal do Jung? Não gosta. Sem falar nos Não gosta. lacanianos, obviamente. Isso. Mas eu era daqueles que falavam muito mal do Lacan, mas no livro eu já dou uma boa amaciada. Então, o que eu acho? Eu acho que existe no século XX um esforço das disciplinas de se tornarem autônomas. E uma maneira de você se tornar autônomo é você dizer que o outro não presta e que você é legal. E hoje a gente está numa situação contrária. As disciplinas estão todas se encostando, está tudo se misturando. Você não faz mais química sem física, você não faz mais biologia sem química, está tudo misturado. Então, está no momento para a gente olhar e perceber que muito desse conflito tinha mais a ver com mau humor e fofocas e quem namorou quem, do que, né, de fato, problemas científicos. Pessoal, a gente já tem menos de 5 minutos, tem muitas perguntas aqui, a maioria vai ser repassada para o Siddhartha, para ver se ele consegue responder outra oportunidade, mas vou fazer uma delas aqui, que é um tema muito bacana, que é abordado no livro, que é os sonhos recorrentes. Como explicá-los do ponto de vista da neurociência? Então, isso é muito legal, porque quando muitos cientistas, durante o século XX, tentaram fazer teorias para explicar o sonho, que, de certa maneira, nos absolvem do sonho. Então, quando você tem um sonho constrangedor, imagina aquele sonho mais constrangedor que você teve, assim, que você fala, pô, não era eu, né? Aí esses cientistas, eles falam assim, olha, os sonhos são produto da atividade aleatória dos neurônios. Então, aquele sonho, você não tem que se justificar, não era você, de fato. E isso é mentira. E a prova de que isso é mentira são os sonhos repetitivos. Se os sonhos fossem produto da atividade aleatória de, sei lá, 20 mil neurônios na ponte cerebral, que bombardeiam milhões de neurônios do córtex cerebral, qual seria a chance de você repetir aquele padrão? Zero. Quem fez esse argumento foi o John Searle, um filósofo, apertou o Crick, né? Raramente um filósofo dá um checkmate assim, num cientista, num biólogo, né? Mas nessa vez deu. E foi um checkmate, não tem explicação possível. Se você é capaz de sonhar, ir ao banheiro, voltar e retomar seu sonho, como é que isso pode ser aleatório, gente? Todo mundo que teve um sonho aqui ligado à morte, ligado a coisas essenciais da vida, né? Um grande amor, a gente sabe que não é aleatório. O que é aleatório? Aleatório é a combinação de certos elementos. O fato de existir a aleatoriedade das coisas não transforma as coisas em aleatórias. E a gente sabe disso no dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, eu diria que o que falta para uma parte da neurociência, o caminho que precisa ser feito é um caminho de introspecção. Porque para o Crick afirmar isso, porque ele também não teve sonhos repetitivos. Então, tem uma questão de você olhar para dentro antes de você querer falar para fora, né? 1 minuto, última pergunta. Sonhos lúcidos. O que dá para falar sobre eles? Que são maravilhosos. Eu nunca tive, sou louco para ter um. A gente, é uma questão de disciplina, na tradição tibetana
tem toda uma série de ensinamentos para alcançar, eu descrevo isso no livro, né? Yoga Nidra também fala disso. E tem os métodos New Age, né, do LaBerge, na Califórnia, tem várias maneiras de fazer nesse tom. Mas o que eu acho que é o ponto central é você ter tempo para fazer isso no momento adequado. O sonho lúcido não é um sonho que você tem no início da noite, ele é um sonho que você tem no final do sono, no início da manhã. É um sonho que você vai ter se você dormir à tarde. É um sonho de adolescente. E a gente tem esses sonhos na adolescência. E depois a gente entra nesse batidão, acordar cedo, e você perde contato com os sonhos normais, o que dirá os lúcidos. Agora, eu acho que os sonhos lúcidos são um espaço para o aumento, para a expansão da nossa consciência. Se a gente conseguir fazer essa junção de buscar a sabedoria ameríndia, de buscar a sabedoria alxeringa, se a gente for capaz de se conectar com essa sabedoria que vem do Paleolítico, e juntar com a ciência, aí a gente vira Neuro-Jedi, que é o que eu estou propondo. Muito bom. Obrigado, Siddhartha. Obrigado a todos.